Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos já sem perder muito tempo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí lá no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, no capítulo 13, no capítulo 13, do 1 ao 17. João, capítulo 13, do 1 ao 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita mais de lavar senão os pés. Quanto aos demais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém? Somente até aqui. Esse vento está me tirando aqui. Meus irmãos, aqui nós temos um texto, e talvez você esteja pensando assim: nossa, mas a Páscoa passou, e como o pastor não estava aqui, estava ministrando outra igreja, ele decidiu pregar sobre a Páscoa hoje, um final de semana depois, mas não é isso. Pode ficar bem tranquilo e sossegado que eu não vou falar a respeito da Páscoa, eu não vou falar a respeito da morte de Jesus, não. O assunto hoje é outro. E eu creio que é um assunto importantíssimo para todos nós. Então eu peço que você fique bem atento. Eu prometo que eu não passarei do horário. O máximo que eu vou passar é uma meia hora. Não vou passar mais que isso. Então fique bem tranquilo. Aqui nesse texto, olhando por um ponto de vista ou por uma visão panorâmica, nós vemos e entendemos que a hora do Salvador está se aproximando, né? Está chegando a hora de Jesus. Aliás, a hora para que ele nasceu, né?
para o propósito do Pai ser cumprido na vida dele. Mas como não é sobre isso que eu vou falar, eu vou pular esta etapa, né? Então, meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre servir. E o tema dessa mensagem de hoje é servir, uma atitude nobre. Servir, uma atitude nobre. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: servir, uma atitude nobre. Eu espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou falando. Servir é uma atitude muito nobre. A pessoa que serve, ela tem uma atitude preciosa de servir. Só que esse servir, do qual eu quero compartilhar com vocês, do que eu quero dividir com vocês nessa noite, é a respeito de um servir diferenciado. Mas, servir diferenciado, o que seria esse servir diferenciado? Aqui nós estamos olhando para alguém que está nos passando ensinamentos. Sim ou não? Alguém que deixou ensinamentos para nós. Jesus, ele deixou vários ensinamentos. É como se eu até conversei hoje um pouco de manhã com o Ivan. Eu estava falando mais ou menos a respeito dessas coisas, porque o assunto foi para esse lado. É como se eu estivesse passando naquele portão ali e eu simplesmente falasse: ô Sérgio, abre aquele portãozinho pequenininho ali para mim. Só que Jesus, ele não fez dessa forma. Ele foi primeiro lá e fez, mostrou o que seria feito. E depois que ele fez, depois que ele deu o exemplo, ele então estava fazendo o quê? Ensinando aos seus discípulos o que deveria ser feito. Ele fazia, mostrando na prática o que deveria ser feito. Ele não simplesmente falava o que deveria ser feito. Não era algo teórico, né? Era algo prático que ele fazia, e depois que ele fazia, então ele mostrava para você que ele estava te ensinando com aquilo ali. E foi isso que aconteceu aqui nesse texto. E diante do que estava acontecendo no versículo 1 e no versículo 2, né, da hora de Jesus sendo chegado ali, nós vemos que Jesus, ele sabia o que iria acontecer com ele, né? Ele sabia o que estava por vir. E ele teve então essa atitude nobre, mesmo sabendo o que iria acontecer. Ele teve uma atitude nobre de servir aos seus discípulos. E o primeiro ponto que eu quero abordar nessa noite aqui, diante desse texto que lemos, é da maneira que eu vejo aqui nesse texto, e eu quero que você passe a olhar dessa forma também. Do Salvador como um servo, do versículo 3 ao versículo 5. O Salvador como um servo. Olhem para a posição em que Jesus se coloca nesse momento. O Salvador agora estava fazendo a função de um servo. A função de um servo, de um serviçal. Chegar ali agora e sair tirando o sapato, as sandálias de cada um de vocês. E sair lavando os pés de cada um de vocês. E enxugando os pés de cada um de vocês. E no decorrer aqui você vai poder compreender um pouco melhor do que eu estou falando. E aí ele tem algumas atitudes aqui, né? A primeira atitude, ele pôs de lado as suas vestes, né? O seu manto, ele coloca de lado. Coloca de lado. Observem como isso é adequado à obra de Cristo para a vida de Jesus, ou a obra do Pai para a vida do seu Filho, né? Ele estava seguindo ali, ou estava dando ensinamentos primordiais para os seus sucessores, para os seus discípulos. E aí, dentro desse pequeno bloco de versículos, irmãos, aqui tem algumas coisas impressionantes acontecendo que eu quero que você analise comigo. A primeira coisa muito impressionante que acontece aqui é a posição de Jesus a respeito do seu Pai, no versículo 3.
Depois, nós vemos Jesus, a posição dele, o ato que ele tem de deixar o céu representado aqui, quando ele se levanta da ceia no versículo 4. Entendeu? Depois, um pouco mais à frente, a sua posição celestial deixada de lado, quando ele deixa o seu manto. Seu manto, ele deixou o seu manto de lado. É o que representa aqui para mim nesse momento. E por fim, a sua posição do nosso tema, a sua posição de servo, quando ele toma aquela toalha para enxugar aos pés dos discípulos. As posições e o que Jesus usa para ensinar as pessoas. Para ensinar não somente aos discípulos, mas também a nós. Todos estão compreendendo, amém? Sim ou não? Jesus, o mestre, em uma posição de servo. Mas como assim? Jesus em uma posição de servo? Afinal de contas, o que ele queria ensinar para os seus discípulos? O que ele queria ensinar para nós? O que ele queria deixar de ensinamentos para nós com isso aqui? O que ele queria deixar para nós? O que ele queria falar a respeito dessa posição que ele tomou de ser servo naquele momento? Jesus, o mestre, como foi falado aqui anteriormente. Eu vejo aqui, meus irmãos, Jesus pregando uma igualdade entre os seus discípulos. Olha, é como se ele estivesse falando assim: olha, você e você, ou vocês, não são maior, não existe maior ou menor entre vocês, não existe um melhor que o outro aqui, todos vocês são iguais, não existe diferença entre vocês, nós somos todos iguais. Era isso que ele estava pregando nesse momento, eram esses os ensinamentos que Jesus estava passando aqui. Aqui, meus irmãos, fica bem claro que servir é primeiramente uma opção. Servir é uma opção. Servir é uma decisão. E depois, servir é uma atitude nobre. Servir é uma atitude de nobreza. É o que Jesus nos ensina. E o impressionante é que, na grande maioria das vezes, o conceito que nós temos a respeito de servir está relacionado apenas, não é que não seja o mais importante, mas muita vez, ou na grande maioria das vezes, está relacionado apenas em servir a Deus. Aí você fala: não, mas eu sirvo, eu sou servo, eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor, eu vou na igreja todos os dias, ou em todos os cultos, eu participo de todos os eventos da igreja, eu até prego de vez em quando, eu sou servo de Deus. Só que não é isso que eu estou querendo falar para vocês nessa noite. Não é essa posição de servo que eu quero passar. Não é isso, não é esses os ensinamentos que Jesus falou aqui. É algo que vai além de servir ao Senhor. Se você serve ao Senhor, amém? Glória a Deus por isso. É louvável servir ao Senhor, é uma obrigação minha de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor. Porém, esse servir é de servir um ao outro mesmo. Não se escandalize comigo, meus irmãos, mas muitos servem a Deus, mas vêm nos cultos, participam e tal, mas tem uns que nem isso faz direito. Olha para o seu irmão e diz assim: misericórdia. Misericórdia, irmãos. Eu acho que vocês não entenderam, não. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: misericórdia, irmão. Amém. Irmãos, é o seguinte. Isso não existe aqui não, tá? Na nossa igreja, eu estou falando lá de Pimenta. Não existe aqui não. Misericórdia, irmão. Aí é assim mesmo, é misericórdia, irmãos. Mas infelizmente tem pessoas que elas estão sentadas, olhando tudo que está acontecendo à sua volta. Tudo que está acontecendo. A função que ela tem é de criticar. Ela não tem o coração em servir ao Senhor e servir ao seu irmão. Às vezes as coisas não estão andando certo, não estão indo bem. Só que essa pessoa ela não para e pensa assim: olha, se não está caminhando bem é porque está faltando alguma coisa. O que está faltando? Está faltando eu servir. Eu preciso servir para andar.
Se não está dando certo, eu preciso servir naquilo que não está dando certo. É assim que funcionam as coisas. Foi isso que Jesus estava ensinando aqui. Eu preciso servir aos meus irmãos. Eu, como Senhor, como mestre de vocês, eu estou lavando seus pés. E isso, para Pedro, era diminuir a Jesus. Aí Pedro, com o seu espírito sanguíneo, fala: não, Senhor, espera lá, vai me lavar meus pés não. Espera aí, que não vai lavar meus pés não. Pode parar com isso aí. Que conversa é essa? Pois se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí? Você quer ou não quer ter parte comigo? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Sim ou não? Desculpa de eu gritar um pouquinho de vez em quando, é que às vezes vai, não sei, é assim mesmo. Vamos lá. E aqui Pedro se coloca então numa posição diferenciada. E veja como que a história muda, hein? Diante da posição de Pedro, ó, Senhor, os meus pés você não vai, o Senhor não vai lavar. Você é feio, né, falar de Jesus assim. O Senhor não vai lavar os meus pés, não vai. Porque isso está diminuindo a vossa senhoria. Pois se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E agora, irmãos? Lava ou não lava? Ah, Senhor, olha só como é que a história muda rapidinho. Lava somente os pés, não. Lava as mãos também. E, ó, eu deixo lavar até a minha cabeça, pode molhar. Eu fiz uma escovinha lá, mas não tem problema. Pode molhar, não tem problema. Eu quero que lave tudo, me dê um banho aí por inteiro. E então Jesus continua a dar os seus ensinamentos aqui. Os seus sagrados ensinamentos para nós. Agora eu deixo os discípulos de lado, para nós. De servirmos uns aos outros, assim como ele serviu, assim como ele mostrou que tinha que ser. Ah, mas eu sirvo. Eu sou um servo fiel. Viu, evangelista André? Eu sou um servo fiel. Eu sirvo a Deus. Mas não vem pedir para eu lavar seus pés não, cara, que você não vai achar. Aqui não. Rapaz, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí nesses ensinamentos, Jesus continua a ensinar, e sabe o que ele me mostra? No segundo ponto que eu quero refletir com vocês, é que servir também é amar. No versículo 1. Fala para o teu irmão aí, servir também é amar. Fala assim. Servir também é amar. Amém. Eu acho que vocês não jantaram ainda, tá bom. No versículo 1, olha, veja só o que diz o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Ele estava tendo um gesto de amor para com seus discípulos, lavando seus pés e enxugando. Isso era um gesto de amor que Jesus estava tendo. Então ele está nos mostrando aqui que servir também é amar. Servir ao seu irmão é demonstrar amor, é demonstrar carinho, importância por ele, zelo por ele. Se eu sirvo a vocês, eu estou demonstrando amor por vocês. Ontem eu estava conversando com o pastor João Tonete, e eu falei, eu preciso ser incomodado pelo Senhor. Não, pastor, não quero te incomodar. Eu preciso ser incomodado pelo Senhor. Eu preciso fazer o que o Senhor fez por tantas pessoas durante esse tempo todo. Hoje alguém precisa fazer pelo Senhor, e eu quero ser incomodado. Me incomode, por favor. Foi isso que eu falei. Ele estaria aqui hoje, não pôde, não está muito bem, não pôde estar aqui. Mas foi isso que eu falei para ele. Eu quero ser incomodado. Irmãos, eu quero ser incomodado por vocês. Quando eu falo com vocês, eu sei que muitos de vocês aqui sabem do que eu estou falando. Quando eu chego em você e falo assim, pastor, meu irmão, tudo bem? Meu irmão, está precisando de mim? Né, irmão Gil? Não fique quieto, pelo amor de Deus. Me incomode, pode me chamar. O que for possível fazer da minha parte, eu estou aqui pronto para te servir. Pronto para te servir. É assim que nós devemos ser, irmãos. Quando nós perguntamos se está tudo bem com você, eu quero saber se realmente está tudo bem com você. Então, eu quero demonstrar um gesto de amor para você, assim como Jesus estava demonstrando. Servir também é um gesto de amar. Servir também é um gesto
de amor. E como mestre, como Senhor, meu Deus, está chegando o horário, eu falei que não ia passar do horário. Como mestre, como Senhor, ele aqui estava demonstrando esse gesto, né? E as pessoas, Pedro preocupado, né? E aí, irmãos, o pastor vai ali e traz um copo de água aqui para o irmão. Aí às vezes alguém vai falar, mas o pastor levando água para o irmão que está ministrando lá na frente, né? Aí o pastor pega a bandeja da ceia e vai passar no meio dos irmãos, servindo os irmãos. Mas o pastor, é o diácono que tem que fazer, é o presbítero. O pastor fazendo isso. Isso é um gesto de servir, de amar. E eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso. Vocês lembram o dia que eu servi a ceia aqui? Isso é um gesto de amar, de amor, de demonstrar cuidado, zelo. E isso não vai diminuir a minha pessoa. Pedro achava que iria diminuir Jesus, a senhoria de Jesus, ou o senhorio de Jesus, por ele estar lavando os seus pés e enxugando. Não. Os ensinamentos de Jesus é totalmente diferente do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Então nós precisamos demonstrar este amor uns para com os outros. Isso não pode deixar essa minha ação de servir um copo de água para uma pessoa que está ministrando aqui na frente, de ir ali fazer alguma coisa, essa função ou essa decisão minha, essa posição minha, não pode gerar um desconforto em vocês. Não pode gerar um desconforto, assim como gerou na vida de Pedro aqui. Pedro ficou desconfortável com o que Jesus estava fazendo. Ele ficou totalmente desconfortável. E isso não pode gerar um desconforto em nós, né? Porque nós estamos servindo uns aos outros. E olha só, depois, como que continua aqui, um pouco mais à frente, né? A partir do versículo 12, Jesus então pergunta para eles se eles entenderam. Desculpa de eu estar correndo um pouco, mas é por causa do nosso horário mesmo, eu quero finalizar já. Jesus pergunta se eles entenderam o que ele estava fazendo, ou o que ele fez. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Vocês entenderam? Eu fiz isso para mostrar para vocês que o Senhor não é maior que o servo, né? Nem o servo maior que o seu Senhor. E ele falava do Pai, né? Do quem enviou não é maior do que o enviado, e assim sucessivamente. Olha só os ensinamentos que Jesus estava passando para os seus discípulos e passando para nós também. Porque aqui no meio desta comunidade não existe um maior ou melhor que o outro. Nós somos todos iguais. Filhos de Deus, lindos de Deus, maravilhosos de Deus, pessoas abençoadas por Deus, zelosos, amém? Servidores, amém? Nós temos aqui um povo que serve. Não é aquele quando o pastor ou o líder chama pelo nome fulano, ele, o que vai ser agora? O pastor vai pedir para eu dirigir o culto, quer ver? Misericórdia, irmão, fala misericórdia, irmão. O coração em servir com alegria, servir não apenas ao Senhor, não somente ao Senhor, mas servir uns aos outros. Quando você vê algo que está fora do lugar aqui na igreja, eu vou deixar, tem zelador aqui na igreja, para que eu vou juntar esses copos? Eu junto esses copos tudinho aqui, ó, direto aqui, ó, vou juntando um por um. Tem zeladora, vou deixar, depois ela junta. O trabalho é dela, não é meu. Não, nós temos o coração em servir ao Senhor, em servir uns aos outros. Quando eu faço isso aqui, eu estou servindo a igreja do Senhor. Nós estamos servindo uns aos outros. E foi esses os ensinamentos deixados para nós aqui. Amém? Eu vou encerrar. Fique de pé. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Coloque as suas mãos em seu coração. Meu
Meu Deus, eu quero ter a atitude nobre de servir aos meus irmãos, mesmo com as minhas falhas, com as minhas deficiências. Eu quero servir aos meus irmãos, Pai. Foi para isso que eu fui chamado. Foi para isso que eu nasci, Pai. Para servir aos meus irmãos. Servo de todos os irmãos. Então ajuda-nos a termos essa atitude de servos. Essa atitude nobre pregada pelo Senhor Jesus aqui nesse texto que nós lemos. Deus, eu não quero ser soberbo, Pai. Eu não quero ser orgulhoso. Afasta de mim esse sentimento e coloque em mim um coração de serviçal. Deus, de servir aos meus irmãos com alegria dentro do meu coração, Senhor. É o que eu mais quero. É o que eu necessito, Deus, dia após dia. E essa é a minha oração nessa noite, Deus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. É que eu te agradeço. Amém e amém. E glória a Deus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Pode se assentar. Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. Pode se assentar.